Olá, alunos, tudo bem? Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 9, Tabernáculo, terceira aula, os materiais do tabernáculo e seus significados, parte 2. Amém? Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos bendizer o teu santo nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado, nos mantendo de pé, nos mantendo firmes com propósito, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a entender essa aula. Nos ajude, Senhor, a praticar essa aula no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Na primeira aula, nós aprendemos que o tabernáculo, ele foi construído porque Deus desejava habitar no meio do seu povo. Vimos que Deus mostrou a Moisés como ele deveria ser e determinou quais os materiais que poderiam ser usados. Não apenas na sua construção, mas na confecção de todos os móveis e utensílios do templo. O tabernáculo, ou tenda da congregação, era onde os israelitas realizavam o culto público durante a sua peregrinação no deserto. Amém? Deus falava em determinados tempos com os sacerdotes de cima da arca que ficava dentro do tabernáculo, como nós vimos na outra aula, tudo isso. E em seguida, aprendemos sobre o significado dos materiais, dos outros primeiros ali, dos significados, parte 1, empregados na construção do tabernáculo, bem como dos móveis e utensílios sagrados. Vimos que cada um deles aponta para Cristo e seu sacrifício redentor. Amém? Então, nesta aula aqui, nós aprenderemos sobre os espaços do tabernáculo, sua finalidade e os seus significados. Amém? A primeira parte dele é o átrio ou pátio, né? E suas finalidades. Em Êxodo, capítulo 38, 9 e 20, encontra-se uma descrição do átrio e suas dimensões, do qual retiramos este trecho. Construiu também o átrio. O lado sul para o Negueb tinha 45 metros de comprimento e cortina externa de linho fino, trançado, lá no versículo 9 diz isso. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos, todos os suportes e a parte superior das colunas eram de prata. E todos os postes que serviam como coluna do átrio eram unidos por suporte também de prata. Amém? Lá no versículo 17 diz isso. Então, o pátio, né, átrio ou pátio, era um espaço ao redor da tenda, cercado por um muro feito com cortina de linho fino, retorcido, com 2,25 metros de altura. Então, quer dizer, na outra aula vocês ouviram sobre o linho, sobre as cores, sobre o ouro, sobre a prata. Então, eu quero dizer para vocês que nele, né, no pátio, eram feitos sacrifícios por quem havia pecado e precisava do perdão de Deus. Até os sacerdotes ofereciam sacrifícios ali por si mesmos e se purificavam para depois entrar no lugar santo e queimar incenso. Alguns elementos representativos que compunham o pátio, que são a porta, paredes, colunas, pregos, cordas de pelo de cabra. Aí eu vou falar sobre a porta da entrada. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino, trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim, obra de bordador. Ali fala sobre a metragem, tudo que tinha ali. Lembra que nós falamos sobre essas cores? Sobre a púrpura, escarlate, carmesim? E as paredes eram de linho fino branco, que representavam quem? Jesus, o homem perfeito. As colunas de bronze simbolizam o julgamento de Deus sobre o pecado. Os pregos de bronze, resistentes a ferrugens e corrosões, não eram afetados pelos elementos do deserto. Fala da vida e da morte.
Cordas de pelo de cabra falam do amor de Jesus, sendo a única esperança do pecador. Olha que coisa maravilhosa. Tudo tinha um significado, tudo representava alguma coisa. Porque, na verdade, esse tabernáculo era eu e você hoje. Amém? No pátio, o que encontrava nesse pátio? Encontrava altar de holocausto. E lá em Êxodo 38 diz assim, ó: fez um altar de madeira de acácia para oferecer a oferta de elevação, chamada altar dos holocaustos. Ao passar pelo portão, a primeira coisa que os sacerdotes viam era o quê? Era o altar do holocausto. A palavra altar quer dizer levantar. Eu quero dizer para você sobre a madeira de acácia, né? A madeira de acácia simboliza algo que é tirado da terra, da matéria de uma árvore, portanto, um material perecível, mortal, humano. No caso do tabernáculo, ele foi construído com tábuas de madeira de acácia, muito encontrada no Sinai, onde Deus falava com Moisés. Todo o mobiliário do tabernáculo e do templo de Salomão foi construído com madeira de acácia, como foi indicado a Moisés nas revelações divinas. Amém? Então, essa madeira de acácia era muito preciosa. A acácia é uma árvore de muitas espécies. Era a árvore que fornecia sua madeira aos povos hebreus, a sagrada e aromática madeira de Sitim. Amém? Então, aqui eu expliquei um pouquinho sobre a madeira de acácia para vocês entenderem que o tabernáculo foi construído todo com essa madeira, né? O altar é um lugar de levantamento, aponta para a cruz de Cristo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Lá em João 12:32 diz isso. Pelo sacrifício, Israel era levantado em comunhão com Deus. O sacrifício era levantado na forma de fumaça, pelo fogo consumidor que queimava. Era aceito por Deus e a comunhão era aberta. Amém? E outra coisa que encontrava no pátio, a fonte, né? Também chamada de pia de bronze. Lembra que eu falei na outra aula sobre o bronze? Tinha uma base feita de bronze, fez uma bacia e sua base de bronze polido. O mesmo polimento com que se conseguia fazer os espelhos de bronze usado pelas mulheres que serviam à entrada da tenda na presença de Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. Êxodo 38:8 fala sobre isso. Então, a pia era toda revestida com espelho das mulheres. A fonte simboliza, sabe o quê? A palavra de Deus. Amém? E nisso tudo, o tabernáculo, propriamente dito, era dividido em duas partes: lugar santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos. Ele era dividido em duas partes. Eu vou falar do lugar santo. Além da porta, o lugar santo era composto de mesa. E aí fala assim, ó, da mesa para os pães de proposição. A mesa para os pães de proposição, ou pães da presença, está descrita em Êxodo 25, 23, 30, esse 37. Suas medidas eram 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura, 1 côvado e meio de altura, 1 comprimento, e assim vai. Sobre a mesa era colocado os pães na presença em número de 12, para cada tribo de Israel. Eles eram trocados todos os sábados e só Arão e seus filhos podiam comê-los. Lá em Levítico 24, 5, 9 diz sobre isso. A mesa significava, sabe o que significava essa mesa? Comunhão e intimidade com Deus, e os pães, a comida e a provisão divina. E outra coisa que se encontrava nesse lugar santo, castiçal de ouro, que era o mesmo de calendábro de ouro. O calendábro de ouro está descrito em Êxodo 25, 31. E assim vai. E sua base, a arte vertical, era de ouro puro batido. Havia 6 hastes, 3 de cada lado, e pesava 1 talento, ou seja, 34 quilos. Arão e seus filhos cuidavam dele para que as lâmpadas se mantivessem acesas continuamente perante o Senhor. Por isso havia o azeite de oliva
puro, de azeitonas batidas, ao invés de prensadas por uma pedra, como era de costume fazer para se extrair o óleo. O candelabro significava a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, ele era mantido acesa. Amém. Glórias a Deus. Significava a presença do Espírito Santo comigo e com você, a luz de Deus, um estilo de vida que deve fazer parte do modo de viver de todo cristão. Amém? E outra coisa que tinha nesse lugar santo, o altar do incenso. Como dissemos anteriormente, o altar de incenso, embora colocado defronte da arca para fora do véu, no lugar santo era considerado uma peça do Santo dos Santos. Ele era de madeira de acácia, coberta com ouro, e suas medidas eram um côvado. Gente, olha só que coisa mais engraçada, mais maravilhosa. O altar do incenso é um estilo de vida, de oração e brilho do Senhor. Ouro, que representa na nossa vida, como um bom hábito que deve ser cultivado para que a nossa alma e o nosso espírito estejam em sintonia com a palavra de Deus, ou seja, com os pensamentos do Senhor para nós. E assim possamos refletir como ouro, polido, seu brilho e sua verdade. Amém, glórias a Deus por isso. Aleluias, aleluias. E ali fala do cumprimento desse altar de incenso, da largura e da altura. Mas o altar do incenso é um estilo de vida, de oração e brilho do Senhor na nossa vida. Nós devemos manter como um bom hábito que deve ser cultivado para que a nossa alma e o nosso espírito estejam em sintonia com a palavra de Deus, ou seja, os nossos pensamentos seja como o do Senhor para nós, e assim nós possamos refletir verdadeiramente seu brilho e sua verdade. Agora eu vou falar sobre o outro lugar santíssimo ou santo dos santos. Lembra que eu falei que o tabernáculo era dividido em duas partes? O lugar santíssimo ou santo dos santos, lugar onde está a presença de Deus, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Lá em Salmo 91:1 diz isso, lugar de adoração. Amém? Lugar santíssimo ou santo do santo, lugar onde está a presença de Deus. E esse lugar santíssimo ou santo dos santos tinha um véu. Olha o que está escrito aqui, ó. Farás também um véu de linho fino trançado, de fios de tecido azul celeste, roxo e carmesim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins. Pendurarás o véu pelo cochete e colocarás atrás do véu a arca da aliança. Esse véu, sabe o que representará para nós? Esse véu representará a separação. O lugar santo e o santo dos santos. Lá em Êxodo 26:31-33 diz. E ali também, nesse lugar santíssimo, o santo do santo, é a arca da aliança. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fez a tampa da arca, o propiciário, também de ouro puro. Confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batida. Os fez nas suas extremidades de propiciatório. Êxodo 37:1-9 diz, a arca da aliança continha um vaso de ouro contendo maná, e a vara de Arão e as tábuas da aliança. A arca da aliança simboliza a presença de Deus com os homens. Amém? As tábuas da lei ou da aliança fala da morte, porque apontam para o pecado. A vara de Arão que floresceu fala da ressurreição de Jesus, de Cristo. E o maná lembrava o povo o tempo no deserto, quando faltou o suprimento e Deus enviou ali o alimento, revelando ao povo: vocês dependem de mim. Vocês estão entendendo que coisa tremenda, maravilhosa essa arca da aliança? A vara de Arão, olha o que continha dele. O maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. Por quê? Sou eu e você. Que a gente não esqueça o que Jesus fez por mim e por você. Amém? Dentro, essas tábuas significam o quê? Olha só, as tábuas da lei ou da aliança. Dentro do nosso ser, Deus colocou suas leis dentro de mim e de vocês.
Olha o que diz 2 Coríntios 3, 2, 3. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, seu alimento, maná, que é a sua palavra para nos sustentar, é a sua unção e autoridade como reis e sacerdotes. Amém? Eu quero dizer para vocês que com tudo isso, o que significa o tabernáculo? O significado total do tabernáculo. O tabernáculo, assim, construído, tem uma semelhança com o nosso ser, amém? E com a nossa vida. Isso que eu quero dizer para vocês hoje, para vocês entenderem, né? Que eu preciso entender que eu sou o tabernáculo do Senhor. E com a nossa vida, o ato exterior representa nossos relacionamentos sociais. Eu aqui convivendo com as pessoas, em que muitas pessoas nos veem, nos cumprimentam, mas conhecem poucos de nós. O lugar santo é a nossa alma, da qual participam pessoas mais próximas, como a nossa família e os amigos que nos conhecem melhor e sabem do que se passa no meu e no seu coração. Aí é que deveríamos vigiar mais para não deixar entrar qualquer um e não sermos tão feridos. Amém? No Santo dos Santos, que corresponde ao nosso espírito, onde estão os mais íntimos dos nossos desejos e o nosso verdadeiro eu, aí só o Espírito de Deus tem acesso. Tudo que é impuro e não tem comprometimento com o seu projeto, com o projeto de Deus, deve ficar fora dos nossos muros ou da nossa tenda. O que não for de Deus deve ser arrancado da nossa vida. Não deve entrar no nosso tabernáculo. Quando Jesus veio, ele cumpriu o papel de verdadeiro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus 5, 5, 6, disse sobre isso. Ele deu o exemplo de como deveria ser o tabernáculo de Deus na terra. Nos ensinou a importância da separação das coisas mundanas para podermos permanecer cobertos pelo sangue e debaixo da bênção e da aprovação de Deus. Amém? Também nos ensinou a fazer o nosso sacrifício, ou seja, carregar a nossa cruz, vencer os nossos desafios diários e poder ser o exemplo para aqueles que ainda não conhecem, possam entrar no reino de Deus, para aqueles que não conhecem a Jesus. Eles precisam entender que é através do arrependimento sincero e submetendo ao seu julgamento que eles conhecerão a justiça de Deus e serão filhos de Deus. Amém? Eu quero dizer para vocês que lá em Hebreus 4, 14, 16 está escrito assim, ó. Hebreus 4, 14, 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Amém? Porque assim, ó, nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele se fez carne como eu e você, se fez homem como eu e você, mas sem pecado. Então nós precisamos o quê? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É isso que nós devemos fazer. Então eu concluo que essa aula, a conclusão para encerrar essa aula, nós podemos resumir tudo o que lemos, tudo que ouvimos, todos os cumprimentos que nós somos hoje, o tabernáculo de Deus, e com o seu espírito de vida dentro do nosso ser, nos ajudando a atravessar os desertos e a conquistar as promessas do Senhor aqui mesmo nessa
terra. Através da superação das nossas provas e desafio e do exercício diário da palavra de Jesus, nós nos santificamos até a nossa morada definitiva na Nova Jerusalém, que ele foi preparar. Não precisamos mais de lugares especiais e suntuosos, nem de sacrifícios para falar com Deus, imagina, e sim de um coração arrependido e contrito, que se alegra com a simplicidade do evangelho que Jesus nos deixou como herança. Lá em 2 Coríntios 3:6 diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o que diz a palavra de Deus. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos que procurar andar dentro daquilo que o Senhor planejou, dentro daquilo que o propósito de Deus para mim e para você. Ao invés de ficarmos questionando a Bíblia, em especial as coisas do Antigo Testamento, querendo cientificamente entender alguma coisa, sabe? Se Deus realmente existe, seria melhor aceitarmos a sua palavra, como ele diz que nós precisamos ser como crianças e deixar o seu Espírito Santo nos ensinar. Só assim nós teremos a verdadeira revelação do porquê de tantas minúcias divinas dadas ao seu povo no passado. Eu quero dizer para vocês que a antiga aliança foi extinta. A nova aliança foi feita através de Jesus e ela está disponível para todo aquele que quiser realmente ser liberto. Amém? Então nós precisamos fazer o quê? Jogar fora as mentiras. Amém? Joga fora as mentiras com aparências de verdade. Muitas das vezes a gente fica fingindo para nós mesmos, tentando ser felizes da nossa maneira, sabe? Com conhecimento desnecessário, seguindo rituais, ou os dogmas ou doutrinas religiosas, sabe? Nós precisamos se entregar a Jesus para que nós possamos ser salvos. Que importância tem sabermos se o animal era doninha, antílope, texuco ou do tongo? Que importância tem isso? Que importância tem se sabemos se o incenso era feito com casca da árvore ou com a casca da coxa do molusco? E o que importa é saber que Jesus é a nossa cobertura quando temos compromisso com Ele. E o único incenso que Ele deseja sentir, o cheiro, é a nossa oração sincera, cheia de gratidão e devoção. O único sacrifício que Ele pede é o arrependimento pela rebeldia, pelo nosso orgulho de se achar autossuficiente. E os dois únicos mandamentos que são necessários se resumem em apenas 2, aleluias. Amai a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro. E o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que nós temos que entender. Nós somos o tabernáculo. Eu sou o tabernáculo de Deus na terra. Amém? Nunca se esqueça disso. Bata no teu peito e diga para que Satanás escute. Eu sou o tabernáculo de Deus na terra. Eu sou o tabernáculo de Deus na terra. Nunca se esqueça disso, meus queridos alunos. Não importa o comprimento, não importa a largura, não importa nada disso. O que importa é que você entenda que o Espírito Santo de Deus habita em você. A partir do momento que você conhece a palavra, que você tem o entendimento, ele faz morada em você e você é o tabernáculo aqui nessa terra. Então você precisa reluzir. Ali ele deu vários significados, o ouro, a prata, as cortinas, detalhadamente, para você entender que Deus, ele é minucioso, ele é criterioso. E é assim que nós devemos ser como cristãos. Assim que nós devemos ser como o tabernáculo de Jesus na terra, como o tabernáculo de Deus na terra. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Que nós possamos conseguir ser o tabernáculo de Deus na terra. Amém? É o que eu peço, Senhor. E nós já estamos chegando na reta final, aonde vocês vão receber o certificado de vocês da conclusão do curso. E que Deus nos abençoe. E lembre disso, eu sou o tabernáculo de Deus. Eu sou o tabernáculo de Deus na terra. Amém? Deus Todo-Poderoso, Senhor, vá ao encontro de cada aluno.
Leva, Senhor, cada aluno a entender que cada um de nós somos o tabernáculo de Deus. E nós precisamos andar dentro daquilo que o Senhor projetou, dentro daquilo que o Senhor mediu, dentro daquilo que o Senhor organizou, dentro daquilo que o Senhor sonhou. Abençoe cada um de nós, meu Pai, que nós possamos viver a plenitude de Deus nessa terra e conseguir, Pai querido, mostrar para aqueles que estão à nossa volta, Senhor querido, que nós somos o tabernáculo de Deus na terra. Em nome de Jesus, eu abençoo cada aluno com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Um beijo e fiquem com Deus. Até a próxima aula, que eu acredito que é uma das penúltimas aulas minha. Fiquem com Deus.